Saudações, sou Marcos Valério XR, na madrugada de 10 de novembro de 2021, e na realidade o vídeo a seguir ele fazia parte do vídeo anterior, do vídeo 313, sobre homofobia, homossexualidade e miso-homossexualia. Só que ele ficou muito grande, então eu decidi abordar essa parte agora. Então ficou lá os assuntos de homofobia, e aqui vai ficar o assunto da homossexualidade, a questão de como que ela surge, o enigma evolutivo da homossexualidade. Não há necessidade de ver o anterior primeiro, eles podem ser vistos em qualquer ordem. Então, vamos iniciar. O que eu gostaria de levar mais em consideração aqui é a dificuldade de você entender o próprio fenômeno da homossexualidade em si, porque, de fato, ele é um tanto enigmático, e isso pode ajudar a explicar também parte dessa rejeição toda. Primeiro, se o indivíduo tem uma visão religiosa, e a religião deixa muito claro que aquilo lá é uma abominação aos olhos de Deus, então sim, o assunto está resolvido, está claro para você, né? Mas mesmo quando você não tem isso aí, se você for pensar de um ponto de vista evolutivo, a homossexualidade é um enigma, é difícil compreendê-la, porque a evolução trabalha exatamente por meio da reprodução, né? Se o indivíduo não tem um impulso reprodutivo que vai levá-lo a se reproduzir, como que isso pode ser selecionado? Então, ele explica por que ele é minoritário, mas é difícil até de explicar como que ele pode ser assim, ser tão comum, né? Tão comum pelo menos em comparação com outro tipo de condição que é muito mais deletéria, que é, por exemplo, a esterilidade. Evidentemente não é possível transmitir uma condição de esterilidade, né? Mas você pode transmitir transmitir assim em termos evolutivos, né? Você passar para o seu descendente. Mas você pode transmitir determinadas características que podem resultar em esterilidade. Então, mesma coisa, a homossexualidade você poderia pensar dessa forma. Você, apesar dela em si não ser seletiva, você pode ter outras coisas que podem ser transmitidas juntos. Na minha opinião, que aliás é uma tese que eu acho que está ficando mais popular, as primeiras vezes que eu falei isso eu encontrei uma certa rejeição, mas parece que ultimamente o pessoal está ficando mais aberto a isso. É que se a homossexualidade, obviamente, não pode ser seletiva, não tem como a evolução selecionar a homossexualidade, por outro lado, a bissexualidade pode. Só abrindo parênteses, eu vi muita gente aí que virou militante da causa LGBT, né? Que eram biólogos ou da área de biologia, ou da área que defendia a evolução, pessoal que esteve comigo defendendo dos ataques do criacionismo, sabe? E de repente esses caras, quando entram nessa seara, perde completamente a racionalidade. Já vi nego ter cara de pau de dizer que a homossexualidade dá vantagem evolutiva. Um negócio completamente insano. Agora, a bissexualidade sim pode dar uma vantagem. Por quê? Porque se você pensar em termos de sobrevivência e reprodução, são os pilares fundamentais. Primeiro, o indivíduo tem que estar vivo, tem que sobreviver. E uma vez sobrevivendo, ele tem que ter oportunidade reprodutiva. Se o indivíduo fosse totalmente homossexual, ele não teria essa possibilidade reprodutiva. Mas se ele for bissexual, ele continua tendo essa potencialidade reprodutiva, então essa bissexualidade só poderia explicar a sua vantagem na questão da sobrevivência. Ou seja, ela poderia ser vantajosa, ou pelo menos conferir alguma vantagem em termos de sobrevivência, possibilitando que ele tenha a oportunidade de se reproduzir. Porque apesar disso, se ele tem um impulso divergente, que vai para os ambos os sexos, ainda assim já vai gerar um certo prejuízo em termos reprodutivos, porque ele não vai dedicar todo o seu impulso sexual direcionado à reprodução. Só que aí, para a gente entender isso melhor, é preciso recorrer à famosa escala Kinsey, né, do Kinsey Report. Foi um dos maiores estudos sobre sexualidade feitos na década de 60, 70 nos Estados Unidos, e que é muito criticado até hoje, mas que ele tem uma coisa que eu acho que a gente tinha que estar sempre mantendo a atenção, que eu acho que é muito explicativo. Ele tem uma escala, chama escala Kinsey, que coloca divide em 7 níveis, sendo que no meio está a bissexualidade total, e nos extremos está a homossexualidade total e a heterossexualidade. Então você tem num extremo, o hétero puro, chama de heterossexualidade forte. É aquele sujeito que nunca, não tem nenhuma possibilidade de ter um relacionamento homossexual. Aí você tem a heterossexualidade dominante, que provavelmente é a condição da maioria da humanidade, ou seja, que o indivíduo ele é hétero para todos os efeitos, vai passar a vida inteira em relações héteros, mas não é totalmente impossível que ele tenha numa condição especial, ele tenha um relacionamento homo. É possível. E tem aquela heterossexualidade mais fraca, que já aumenta a possibilidade dele ter um relacionamento. Aí você tem a bissexualidade, e aí você passa para o outro lado. Você tem a homossexualidade mais fraca, que ele tem uma tendência maior à homossexualidade, mas ele pode desenvolver relacionamentos héteros.
Aí você tem a homossexualidade moderada, que é a mesma coisa, a probabilidade de ter relações homossexuais é maior, mas ainda está aberta a possibilidade hétero. E tem a homossexualidade extrema, ou homossexualidade forte. É o indivíduo que pode nascer no ambiente mais repressivo daquele que, se pegar o homossexual, mata, e o cara não consegue ter uma relação heterossexual. Ele vai acabar, ele prefere arriscar a vida do que tentar uma relação heterossexual. Essa é a escala Kinsey. Ela é muito explicativa, porque você vai perceber que a plasticidade do comportamento humano, e aí ela vai numa direção que bate de frente com toda a militância LGBTXYZ ao quadrado, né? Que é, sim, existe escolha nesse universo. Pode não existir para o heterossexual forte, ou o homossexual forte, dos extremos. Esse provavelmente não tem escolha, nasceu com ele. Mas aqueles que têm já numa posição mais moderada têm algum grau de escolha, e aqueles que estão mais próximos do centro, tanto o bissexual quanto o homossexual ou heterossexual mais fraco, eles têm essa possibilidade de escolha. Isso acontece o tempo todo e sempre aconteceu. Isso é uma obviedade. Por exemplo, o sujeito nasce numa sociedade extremamente repressora. Se ele for tiver uma homossexualidade mais fraca, ele consegue desenvolver relacionamentos héteros. E aí ele cumpre aquele papel social dele, papel reprodutivo, e de repente, numa oportunidade ou outra, ele tem um relacionamento homoafetivo. Sem contar o bissexual. O bissexual, então, ele tem a possibilidade de escolher mesmo. Então você vê que sim, existe escolha. É simplesmente falso dizer que não há escolha. Em alguns casos, de fato, não há, mas para a maioria, tem sim. E eu arrisco dizer que a maioria dos homossexuais está nesse meio em termo. Ou pelo menos não está nos extremos. Assim como a maioria dos héteros também provavelmente não está nos extremos. Então a gente tem essa plasticidade. A outra questão que tem que ser colocada é que também é auto-evidente para qualquer um que observe que a homossexualidade é mais fácil, é mais comum para as mulheres do que para os homens. Só que ela não se manifesta necessariamente da mesma forma por dois fatores. Primeiro, porque nas relações heterossexuais as mulheres têm vantagem. Elas que determinam se vai ter relação ou não, são elas que selecionam. Então, se ela tem uma homossexualidade fraca, se ela tem uma bissexualidade, ela pode tranquilamente ceder às investidas dos homens e ter relacionamentos heterossexuais. E pode ser que um dia tenha um relacionamento homo ou não, mas aquele universo da heterossexualidade para ela está aberto com mais facilidade. Em passo que para o homem é sempre mais difícil, dá um trabalho desgraçado. Então, se o indivíduo tem uma tendência já homossexual, de repente ele chega à conclusão que é melhor ir nessa direção, que dá bem menos trabalho. Porque se o sujeito for naqueles ambientes onde homossexuais se reúnem, é extremamente fácil de conseguir relacionamentos lá. Pelo menos é bem mais fácil do que no ambiente normal, onde tem essa competitividade toda. Então, a própria dificuldade do mercado sexual, as próprias questões, a dinâmica de gênero, a questão do jogo de conquista, ela já vai fazer, a dificuldade já vai fazer com que muitos dos homens que têm uma tendência, mesmo que fraca, à homossexualidade, sejam empurrados para o mercado homossexual. Mercado não, né? Para o ambiente homossexual. E ao mesmo tempo, se a sociedade vai se tornando mais aberta, mais permissiva, vai diminuindo o ônus moral disso, é evidente que isso vai crescer. Ao passo que para as mulheres, mesmo que cresça também, mesmo que tenha toda essa estética aí de sexualidade, virou até modinha, né? Sempre vai ter um impacto mais fraco. E aí é que eu gostaria de dizer para, por exemplo, youtubers como o Patinho, né, que eu sou um grande fã, mas ele insiste muito nesse ponto, voltando àquela temática que eu estava colocando, que os homens não deveriam se importar tanto com esses movimentos, porque isso só vai tirar mais homens da competição, né? Vai ficar mais fácil para ele. Errado por quê? Porque esse movimento vem num pacote, ele não vem só para tornar os homossexuais, ele vem no conjunto generalizado. Então, assim, ainda que ele consiga mover mais homens para a homossexualidade, ele também vai mover mulheres para a homossexualidade, tirando elas do jogo, e vem acompanhado ainda com um pacote que torna os relacionamentos mais difíceis ainda, que gera toda essa misandria estabelecida, que vai fazer com que, mesmo que as mulheres, ainda tendo essa facilidade de relacionamento, se mantenham, dá a ela cada vez mais elementos para tornar os relacionamentos cada vez mais difíceis, porque ela tem agora poderes legais para destruir a vida de um homem de uma hora para outra só porque ela quer. Então não é vantagem, não é vantagem nenhuma. Vai fazer, apesar de ser mais fácil, tender a empurrar mais os homens, a dinâmica sexual, empurrar mais homens para a homossexualidade,
a plasticidade feminina também facilita com que elas também sejam empurradas com mais facilidade para o lesbianismo. Até por uma questão que é óbvia, né? Todos os seres humanos têm um relacionamento íntimo com mulheres. Tiveram uma mãe, eles mamaram, foram amamentados, tiveram uma relação íntima com a mãe. Então, o objeto primordial de sensualidade é o feminino. Então, é mais fácil, mesmo uma mulher teve essa experiência, teve esse contato. O modo como as mulheres interagem entre si, isso é autoevidente. Elas são muito mais propensas a se abraçar, se beijar, andar de mãos dadas, coisas que isso é bastante dominante, não é só na nossa cultura, não, é de forma geral. A homossexualidade feminina sempre despertou menos preocupação também por isso, até porque por outra questão também, que mesmo a mulher fortemente homossexual, numa situação primitiva, isso é neutralizado, porque os machos simplesmente coagem as fêmeas a cópula. Então é quase que irrelevante o fato de ela ser homossexual num ambiente primitivo, num ambiente selvagem, ou num ambiente humano mais primitivo, onde essas coerções são às vezes até perfeitamente aceitas, que demorou muito para a sociedade evoluir ao ponto de ter uma repressão mais severa a esse tipo de comportamento sexual coercivo. Porque ele fazia parte do jogo reprodutivo do mundo primitivo. Ele atende a uma necessidade ambiental desse contexto assim, mais simplório, mais primordial. A homossexualidade, o modo como ela funciona é diferente para ambos os gêneros, e se por um lado ela tende a ser essencialmente mais fácil de ser desenvolvida por mulheres, por outro lado, a pressão social empurra mais homens para a homossexualidade, nesse sentido da dificuldade do mercado sexual. Por outro lado, a repressão cultural pode empurrar num outro sentido. Ao mesmo tempo que ela se importa menos com o lesbianismo, se importa muito com a homossexualidade masculina. Homossexualidade masculina que eu cada vez mais rejeito utilizar o termo gay, né? Porque eu tenho vídeo sobre isso, vídeo sobre gayminismo, quando eu mostro que essa estética gay é uma estratégia de engenharia social. A homossexualidade masculina não necessariamente é gay. Aliás, eu creio que a maioria não seja. Mas bem, e como isso que explica a questão evolutiva, como é que ela surgiu? Simples. Observa a dinâmica principalmente de mamíferos, primatas superiores. Aquela dinâmica onde, não só primatas, mas vários animais, onde você tem às vezes um único macho que consegue copular num ambiente de repente de fêmeas, e ele expulsa os outros machos, às vezes mata. Algumas espécies são mais proeminentes nesse sentido. Desde, por exemplo, o galo, quanto, por exemplo, os leões marinhos ou os leões comuns, eles expulsam os outros machos, eles têm que se virar. Então você nota que a competição entre os machos, onde sejam machos totalmente héteros, vai levar frequentemente à morte de um deles. Aliás, vai levar frequentemente à morte da maioria. Dos vários machos de uma determinada população de uma certa espécie, às vezes a grande maioria morre, só sobra um, que vai ser aquele alfa que vai fecundar todas as fêmeas. Mas imagina, principalmente em algumas espécies animais mais sofisticadas, se esses outros machos, ao invés de tentar disputar contra ele, não só não disputarem, como por cima assumirem comportamentos femininos, ou até mesmo se submeterem sexualmente a ele, que nós sabemos que existe homossexualidade entre animais, e existe a questão do passivo e do ativo. O que eu estou apontando aqui, frequentemente, enquanto num determinado grupo social animal, etológico, né, os machos héteros tendem a se matar, um macho bissexual pode assumir uma postura passiva, uma postura feminina, e por causa disso ele pode ser poupado dentro de uma população. O macho alfa não se importa com ele ali. E como ele sobreviveu, em algum momento ele pode ter uma oportunidade sexual. Como ele é bi, né? Se ele for bi, se ele for totalmente homossexual, não tem jeito, não vai adiantar nada. Pode sobreviver, mas ele não vai reproduzir. Então, não importa. Então, é o que eu estou falando. A bissexualidade pode ter sim um papel seletivo por aumentar as chances de sobrevivência de um determinado indivíduo, ao mesmo tempo que não impede de se reproduzir. E isso, obviamente, não exclui outras possibilidades, de que seja determinadas predisposições genéticas que estão associadas a outras coisas. Tem estudos que dizem que a homossexualidade vem a reboque de determinados tipos de comportamentos de alta fertilidade. Como eu falei, a homossexualidade pode passar pelo lado feminino, porque mesmo uma fêmea fortemente homossexual tende a se reproduzir do mesmo jeito. Só que, como o pessoal costuma falar frequentemente, não existe um gene gay, né? Não é que a gente não detectou. O projeto genômico é uma caixa preta, a gente não sabe exatamente o que tem ali.
pode ter sim cadeias genéticas que favorecem essa predisposição à homossexualidade. Mas assim, e caso haja, seriam explicados por esses fatores. No entanto, há muitos estudos também que apontam que, na realidade, a homossexualidade ela ocorre durante o processo de formação intrauterina. Aí é uma questão de administrar mais ou menos determinada quantidade de hormônio, e sendo assim, se isso acontece em determinado momento, essa característica de gerar esse processo também pode passar, mas ao mesmo tempo ela não vai ser seletiva, ela pode passar. Por exemplo, se ela passar pelas fêmeas, as fêmeas podem ter essa questão de passar essa tendência a gerar fetos homossexuais, mas ela vai se reproduzir do mesmo jeito. Mas ainda assim, essa característica pode ser entendida como uma espécie de falha na formação fetal. E aí você cai no politicamente incorreto. Se é assim, meu amigo, não é nem questão de considerar doença ou não, porque a questão não é nem essa. Eu até entendo que a doença pressupõe que seja um mal, né? E dependendo da situação, não necessariamente vai ser um mal. O indivíduo pode viver bem com aquela condição, num ambiente de superpopulação, aquela heterossexualidade não faz falta. Então a questão não é nem essa. Mas a questão que claramente seria uma falha na estrutura de construção. Ou seja, uma genética perfeita, se você depurasse todos os problemas típicos da humanidade, você eliminaria infertilidade, você eliminaria uma série de doenças somáticas, você eliminaria homossexualidade. O que eu estou colocando é que, sim, uma engenharia transhumana, um método humanismo que aperfeiçoasse o que o ser humano tem ao máximo, fatalmente eliminaria a homossexualidade intrínseca. Agora, é possível que também tenham, havendo essa plasticidade de comportamento humano, como a escala Kinsey demonstra, também você pode ter outros graus de manifestação, até aqueles que são induzidos socialmente, socioculturalmente. Então é possível. Só que isso bate de frente com a militância LGBT, que insiste em dizer que não é escolha. E aí você poderia ter uma situação onde você eliminasse por completo qualquer propensão genética à homossexualidade forte nesse sentido. Ou talvez até a moderada, mas não a fraca e não a bissexualidade, porque a plasticidade humana é suficiente para permitir determinadas variações comportamentais. E aí passa a ser quase que exclusivamente uma questão de escolha. O indivíduo pode ter até uma certa predisposição, mas ele tem a posição de escolher, assim como o indivíduo hétero tem a predisposição de decidir não se relacionar também, né? Então você tem sim um grau de escolha, óbvio, mas até mais do que essa questão de você decidir se relacionar ou não. Se você tem a bissexualidade, você pode decidir se relacionar ou não, ou com quem você se relaciona. Então o grau de escolha é até mais amplo, né? Mas e aí como é que fica essa questão do ponto de vista da militância? Porque para a militância é importantíssimo dizer que não tem escolha. Isso é que é verdadeiramente curioso. Eu sempre lembro de um pastor homossexual que defendia uma religiosidade, que a Bíblia é compatível com a homossexualidade, e dizendo que a homossexualidade não era pecado. E o que ele disse? Ele disse que não era pecado por quê? Porque segundo a definição teológica, o pecado era um mal que você escolhe. Aqui que ele falou, ele negou a escolha, mas ele não negou que fosse um mal. É uma das coisas mais curiosas que eu já vi. Isso saiu numa dessas semanais, eu acho que foi até a Veja. E eu achei isso muito curioso. Meu Deus do céu, tem que ser o contrário, você tem que negar o mal e não negar a escolha. E a militância homossexual lista nega a escolha. Por que é tão importante negar a escolha? Porque você tem que isentar o homossexual de qualquer agência, porque se você reconhece que ele tem uma agência, então você abre uma brecha. Então, mas se você tem algum grau de escolha, então faça uso dessa escolha e largue a homossexualidade, né? Então ele pode ser pressionado nesse sentido. É verdade. A sociedade vai fazer exatamente isso. Só que a existência da heterossexualidade forte, sim, que aí sim, nesse nível mais extremo, ela é totalmente antireprodutiva e antisseletiva, não tem antievolutiva. Essa vai dar algum grau de validade à afirmação da falta de escolha. Mas essa é justamente aquela que pode vir a ser eliminada com um aperfeiçoamento genético da humanidade. Não estou falando exatamente de transhumanismo nem de eugenia, estou falando simplesmente de programas de saúde que vão tornando a saúde humana cada vez melhor, vão melhorando cada vez mais as condições de criação, de reprodução, e isso com o tempo pode ir sim eliminando a predisposição à homossexualidade, porém, ao mesmo tempo que as condições sociais são tendo mais permissivas, poderiam ampliá-la. Talvez seja por isso que é tão crucial
essa luta agora, porque, por exemplo, numa sociedade de alto desenvolvimento tecnológico, quando você eliminasse a maioria dos problemas físicos, né, os problemas genéticos, se essa sociedade tiver um viés mais repressivo da homossexualidade, ela tem condições de causar uma minimização do fenômeno, talvez até uma erradicação no nível potencialmente inédito. Porque aquelas sociedades mais primitivas que tinham uma repressão muito grande, ainda assim não tinham o controle da genética suficiente para evitar que aquela característica continuasse se perpetuando. Mas à medida que a ciência vai avançando, pode ser possível desenvolver essa característica. E o que você acha que sociedades que estão botando a mão em tecnologias mais avançadas, mas não carregam esses viés liberais, podem fazer? Você acha que a China não é capaz de fazer isso? Fazer um programa de prevenção genética e terapia química, hormonal lá para prevenir a homossexualidade? Você acha que o mundo muçulmano não faria isso? E aí o que acontece? Nós podemos estar assistindo, nesse exato momento, os últimos gritos de agonia do fenômeno da homossexualidade. Que pode ser que daqui a alguns anos, se vier uma reversão das tendências sociais, se eliminar o modo de vida ocidental e essas sociedades mais conservadoras, mais rigorosas em termos de papéis de gênero, prosperarem, assumirem a liderança do mundo com tecnologia avançada, elas podem tranquilamente erradicar esse fenômeno. Aí você percebe o simbolismo que está aí por trás, a dinâmica que você tem. Se você desenvolve métodos transhumanos de manipulação genética que pode fazer coisas muito mais avançadas, você pode eliminar facilmente qualquer tendência à homossexualidade, tendências transgênero e qualquer tendências que vão nesse sentido assim, de sexualidades alternativas. Talvez seja a percepção intuitiva desse fato que faz com que movimentos, que as pessoas que têm os impulsos de sexualidades alternativas e querem preservá-los e acham que tem que eles o dignificado, encontrar um sentido existencial dentro dessa comunidade, talvez isso, a percepção intuitiva desse fato, seja o que as deixam tão aflitas. Sem contar, claro, todos os projetos que nós podemos invocar, a questão de engenharia social, das pautas das grandes elites que têm interesses por trás disso aí também, que são as questões que nem vêm tanto ao caso aqui. Estou querendo fazer uma leitura um pouco mais profunda. Mas bem, é isso. Acabou que ficou um vídeo longo, mas eu esperava que fosse diferente. Mas a questão é recapitular o que é o sentido, o conceito de homofobia, que na verdade deveria se chamar, na maioria dos casos, miso-homossexualia. Como você explica isso? É que é tão complicado você entender como é que funciona essa homofobia, talvez tanto quanto seja a própria questão da homossexualidade em si, seja um mistério em termos evolutivos, como que isso se manifesta. Então todas essas questões passando pela questão da escala 15, que eu acho muito interessante. Então eu queria fazer um apanhado geral aqui, para deixar esse vídeo assim, de referência, para quando eu precisar fazer apontamentos nesse sentido. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 9 de novembro de 2021. Muito obrigado por sua atenção.